bem com vocês? Espero que sim. Hoje daremos continuidade à nossa aula sobre o primeiro reinado. Como vimos no final da última aula, Dom Pedro outorga a Constituição de 1824. Nessa Constituição, o mais importante, o que ressaltamos, foi a existência de 4 poderes: o poder moderador, o poder executivo, legislativo e judiciário. Através do poder moderador, vimos que, na verdade, Dom Pedro exercia o poder de forma absoluta. Podemos observar nessa charge, nas 2 charges que estão projetadas aqui, esse absolutismo. Na primeira charge, temos a pergunta: a Constituição é para todos, majestade? E o imperador responde: quase todos. Eu estou acima dela. Na segunda charge, quais são os limites dos seus poderes? Deus, talvez. Então, embora, teoricamente, a Constituição ela estabelecesse uma divisão de poderes, a existência do poder moderador acabaria fazendo com que o poder fosse exercido por Dom Pedro de forma absoluta. Então, o que na verdade, essa configuração da Constituição ela geraria? Descontentamentos, obviamente, e descontentamentos principalmente daqueles que esperavam que Dom Pedro fosse agir de fato como um rei constitucional. Podemos ver que a outorga da Constituição de 1824 geraria descontentamentos e, o mais importante deles, a Confederação do Equador de 1824. A Confederação foi um movimento liberal ocorrido em Pernambuco justamente em virtude da imposição da Constituição de 1824. Esse movimento contaria com a participação de figuras importantes em nossa história, como Frei Caneca e Cipriano Barata. Falaremos um pouco desses 2 personagens tão importantes. Primeiro, para simbolizar a participação de Frei Caneca nesse movimento, trazemos aqui uma obra recente. É uma obra de 1981, é uma obra de Cícero Dias, um artista renomado em Pernambuco, um grande artista, que retrata grandes temas, inclusive temas da nossa história, como a tela projetada aí, a Revolução de 1824. A temática da tela é o fuzilamento de Frei Caneca, do Frei Joaquim do Amor Divino. Ele foi fuzilado, já que nenhum carrasco quis enforcá-lo, como foi o que foi dado em sua sentença. Para saber um pouco mais sobre esse grande personagem, leremos uma breve biografia. Peço licença para essa leitura. Religioso e político pernambucano, viveu de 1779 a 1885. Joaquim do Amor Divino Rabelo e Caneca, nascido em 7 de 1779, e morto em 23 de 1 de 1825, nasceu no Recife. Filho de um tanceiro, Joaquim do Amor Divino, Rabelo e Caneca, Mas pode começar assim, lendo aí. Joaquim do Amor, bem, religioso e político pernambucano, 1779 a 1885. Joaquim do Amor Divino, tem 2 anos nisso, né? Mas quer me foder, né? Como que você quer que eu comece? Do início do Joaquim do Amor Divino. Leia aí. Não, mas eu tô falando o título primeiro. Tá, beleza. 1, 2 e vai. Frei Caneca, religioso e político pernambucano, viveu de 1779 a 1885. Joaquim do Amor Divino Rabelo e Caneca, nascido em 7 de 1779, morto em 23 de 1 de 1825. Nasceu no Recife. Filho de um tanceiro português, incorpora o nome, o apelido que ganha da profissão do pai. Ordena-se frade carmelita em 1799. De ideias liberais, adere ao movimento republicano e frequenta a Academia do Paraíso, um dos centros de reuniões daqueles que, influenciados pela Revolução Francesa e pela independência dos Estados Unidos, conspiram contra o jugo português. Participa ativamente da revolta pernambucana em 1817, que proclama a República e organiza o primeiro governo brasileiro independente.
Com a derrota do movimento, é encarcerado na Bahia. Libertado em 1821, retoma as atividades políticas. Em 1824, toma parte na Confederação do Equador, movimento republicano e separatista. Outra vez derrotado, foge para o Ceará, é preso, levado para o Recife e condenado à forca. Graças ao todo respeito que desfruta, não houve carrasco para enforcar Frei Caneca. Ele acaba então sendo fuzilado. Mata-se o homem, sobrevive sua ideia, as ideias liberais de Frei Caneca, que permeariam a nossa história, mesmo que não vitoriosas. Bem, falaremos de um outro personagem, Cipriano Barata, outro grande nome de nossa história. Todos esses nomes, como vocês sabem, muitas vezes esquecidos. Falamos dos grandes personagens, mas de modo geral, mulheres que fizeram nessa história ou homens que lutaram por grandes ideais, de modo geral, não aparecem em nossa história. Quem foi Cipriano Barata? Nasceu na cidade de Salvador, Bahia, em 26 de setembro de 1762. Estudou na Universidade de Coimbra, instituição em que se formou em filosofia, matemática e cirurgia. Enquanto estudava em Portugal, entrou em contato com os ideais de liberdade e igualdade disseminados pelo Iluminismo. Em 1821, foi deportado pela província da Bahia. Em 1823, foi eleito deputado para a Assembleia Constituinte, porém não assumiu, pois percebeu que ocorreria intervenção imperial, fato que se comprovou. Em 1823, a província de Pernambuco publicou o jornal liberal A Sentinela da Liberdade na guarita de Pernambuco. Foi preso em 1825, acusado de ter participado da Confederação do Equador. Liberto em 1833, foi morar em Salvador, cidade em que criou o jornal Sentinela da Liberdade na guarita do quartel-general de Pirajá. Nos 2 últimos anos de vida, após largar a política, atuou como professor de francês na cidade de Natal. Faleceu aos 75 anos de idade na cidade de Natal, em 7 de junho de 1838. Era um homem radical em seus ideais. Andava pelas ruas de Paris em todas as vezes que foi lá, vestido quase que como um mendigo. E acabou não tendo o mesmo destino que Frei Caneca, porém perseguido praticamente toda a vida. Continuaremos falando sobre a Confederação. Falamos primeiro dos seus ilustres representantes. Agora falaremos do que defende esse movimento. Os principais ideais da Confederação: a República, o federalismo, ou seja, a autonomia das províncias, e o fim da escravidão, mostrando o radicalismo do movimento. Qual era a intenção dos revoltosos? Eles pretendiam proclamar a independência nas províncias abaixo da linha do Equador, se livrando então do domínio de Dom Pedro, do domínio português. Qual foi o motivo imediato da Confederação? Dom Pedro destitui o presidente de província, Manuel Paz de Andrade, e nomeia um novo presidente para a província, exercendo então todos os atributos do poder moderador. Revoltados, então, os revolucionários tomam o poder. A repressão foi violenta e acaba com o movimento, assim como grande parte dos movimentos na nossa história, dos movimentos separatistas que já abordamos e ainda iremos abordar, a maioria deles foi duramente reprimido. Só que um outro conflito, dessa vez externo, ocorreria no Brasil, a chamada Guerra da Cisplatina. A Guerra da Cisplatina ocorre de 1825 a 1828. O que chamamos de Cisplatina é a antiga colônia de Sacramento, pertencente à Espanha. Quando Dom João vem para o Brasil, com a vinda da família real em 1808, como uma forma de vingança da Espanha, já que a Espanha tinha ajudado Napoleão a invadir Portugal, Dom João vai anexar a antiga colônia de Sacramento com o nome de província Cisplatina. Então vejam bem, pessoal, colônia de Sacramento passa a ser chamada, quando anexada por Dom João, de província Cisplatina. Só que haviam muitos interesses nessa região. A Argentina,
que na época se chamava República das Províncias Unidas do Rio Prata, ela vai tomar a Cisplatina do Brasil, vai anexar a província Cisplatina. Isso vai acabar levando Dom Pedro, foi do governo de Dom Pedro, ocorre em 1825, a declarar guerra à Argentina. Uma vez declarada guerra à Argentina, a guerra dura de 25 a 28, com interferência inglesa. A Inglaterra entra no conflito do lado da Cisplatina. Qual seria o interesse inglês em apoiar a Cisplatina? Não era, na verdade, interesse dos ingleses que nenhum país latino-americano se tornasse forte. Era muito melhor vários países enfraquecidos e dependentes da Inglaterra do que ou o Brasil anexando a Cisplatina ou a Argentina anexando a Cisplatina. Com o apoio inglês, a Cisplatina, que na verdade não queria o domínio de ninguém, consegue então ficar independente com a denominação de Banda Oriental do Uruguai. É o nascimento do atual Uruguai. Foi uma guerra extremamente dispendiosa. Dom Pedro gasta dinheiro em uma guerra que ninguém entendia bem a importância, e isso acaba levando ao aprofundamento de uma crise econômica que já existia. Essa crise do primeiro reinado, ela vai ser, na verdade, ela vai ser aprofundada pela Guerra da Cisplatina, mas ela já contava com outros elementos, como, por exemplo, a crise dos produtos de exportação, especialmente o açúcar, o algodão e o couro. Praticamente, importante o que eu vou dizer, praticamente todo o primeiro reinado é um período de crise na nossa história. Não havia um produto de sustentação na nossa pauta de exportações. O café ainda não é um produto de exportação no Brasil, ainda era um produto de menor importância. Só vai ser de fato um produto de destaque no final da regência e especialmente no segundo reinado. Portanto, com produtos de exportação em decadência, não havia nenhuma sustentação para a nossa economia. Soma-se a isso uma crise política. Essa crise política conta com vários elementos, como, por exemplo, a queda de Carlos X. Quem foi Carlos X? Carlos X era o rei da França em 1830. 1830 é justamente o contexto da crise do primeiro reinado. Carlos X, ele vai ser derrubado. Era um monarca absoluto, derrubado pelas revoluções que varrem a Europa em 1820, 30 e 48. A Revolução de 1830 derruba Carlos X, o monarca absoluto, e reflete no Brasil. De que maneira? O jargão que se dizia que era: se Carlos X, absolutista, caiu na França, temos que derrubar o nosso absolutista aqui também. Essa campanha foi uma campanha insistentemente feita pela imprensa no Brasil, grande parte dela contra Dom Pedro. Um outro motivo político, a sucessão do trono português. O que foi a sucessão do trono português? Com a morte de Dom João VI, o trono ele deveria naturalmente ser ocupado por Dom Pedro. Só que Dom Pedro era imperador do Brasil, então quem assumiria o trono? Dom Pedro pretende colocar a filha, Maria da Glória, no trono português. Só que o seu irmão Miguel tinha pretensão de assumi-lo. Qual que foi a solução encontrada por Dom Pedro? Casar Dona Maria da Glória, sua filha, com o tio, Dom Miguel. Bem, o conflito estava solucionado? Sim. A repercussão no Brasil? A pior possível. O que se dizia por aqui? Por que será que Dom Pedro, sendo rei do Brasil, está se intrometendo nos assuntos de Portugal? Ele não é rei de Portugal. Essa interferência nos assuntos portugueses desgastava a imagem de Dom Pedro junto à população. Ninguém via sentido ou entendia, principalmente a elite agrária, que essa interferência de Dom Pedro visava nada mais, nada menos do que uma nova junção de Portugal e Brasil. Além disso, temos somado a isso a vida pessoal de Dom Pedro.
uma vida completamente desregrada. A história das amantes de Dom Pedro, elas percorriam o mundo, chegavam na Europa e tudo isso desgastava ainda mais a imagem de Dom Pedro. Eram várias as suas amantes, sendo que uma delas, Dona Domitila, a quem ele deu o título de Marquesa de Santos, acabaria por ser a sua mais célebre amante. E com o conhecimento de praticamente toda a corte, todos sabiam, inclusive Dona Leopoldina, já a esposa, já que Dom Pedro vai colocar a amante em uma casa em frente à sua própria casa. Esse romance escandaloso, mostrei na nossa última aula uma obra que retrata justamente a relação entre Dom Pedro e a Marquesa de Santos, por quem era chamado, Dom Pedro era chamado pela Marquesa de Santos de Demonão e ele a tratava de Titília. Então, toda essa intimidade que resultava em cartas e em um romance aberto acaba desgastando a imagem de Dom Pedro. Não fosse só a Marquesa de Santos, outras tantas amantes. Ou seja, a vida pessoal de Dom Pedro, essa vida desregrada e principalmente um casamento com Dona Leopoldina, que era adorada pelo povo, tudo isso acabaria por enfraquecer politicamente o imperador. Esse enfraquecimento acabaria resultando na abdicação de Dom Pedro. O que ocorreu de imediato para essa abdicação? Muito bem, eu disse que a campanha na imprensa contra Dom Pedro era uma campanha constante. E não se tem certeza, mas na verdade se tem certeza, um jornalista que fazia ativa oposição a Dom Pedro, Líbero Badaró, é assassinado aqui em Minas Gerais. Líbero Badaró era um jornalista mineiro e é assassinado. Obviamente todas as pessoas pensaram que quem mandou matar Líbero Badaró? Dom Pedro. Embora nunca essa comprovação ela tenha sido feita, todos os fatos indicam que tenha sido ele. Dom Pedro, como uma forma de recuperar a sua imagem, vem a Minas Gerais e quando chega aqui encontra todas as janelas fechadas com bandeira de luto. Ou seja, a péssima recepção e justa recepção que Dom Pedro recebe aqui faz com que ele volte para o Rio de Janeiro. Quando ele chega no Rio, os portugueses o receberam com uma festa. Essa festa provoca a indignação dos brasileiros e leva à famosa Noite das Garrafadas. O que foi a Noite das Garrafadas? O confronto entre portugueses que apoiavam Dom Pedro e brasileiros indignados com a atitude do imperador. A Noite das Garrafadas leva Dom Pedro a estabelecer como uma forma de conciliação um ministério composto apenas por brasileiros, já que a maioria das pessoas, principalmente da elite rural, acusavam Dom Pedro de estar inteiramente ligado aos seus comparsas portugueses, aos seus compatriotas. Dom Pedro, então, para provar que nessa não era verdade, nomeia um ministério chamado Ministério Brasileiro. Só que o movimento crescia em todo o Brasil, já não era mais possível recuperar prestígio. Dom Pedro, então, percebendo toda essa movimentação, destitui o Ministério Brasileiro e forma o chamado Ministério dos Marqueses ou Medalhões. O que foi o Ministério dos Marqueses ou dos Medalhões? Um ministério formado apenas por portugueses. Foi a cartada final. Dom Pedro acabaria sendo obrigado a abdicar do trono brasileiro em 7 de abril de 1831. Esse episódio, que contou com ampla participação popular, foi visto por um político da época, Teófilo Otoni, como a chamada Jornada dos Tolos. Por que Jornada dos Tolos? Segundo esse político, o povo tinha participado do movimento que levaria à queda de Dom Pedro, mas na verdade, o que ocorre após a abdicação não levaria definitivamente o povo a assumir o poder de qualquer forma. O período que iniciamos aí é o período da regência, que veremos
em nossas próximas aulas. Ficará para vocês 2 links para que vocês acessem 2 vídeos que eu gostaria que vocês assistissem. 10 fatos sobre a vida de Dom Pedro I, um vídeo bem interessante, eu acho que vocês vão gostar. E Novo Mundo, a novela da Globo, e a verdade da novela sobre Dom Pedro. Esse vídeo é de um canal que eu gosto muito, do Nerdologia. Eu acho que é um vídeo que também vocês vão gostar muito. Então, eu espero que vocês assistam e que tenham aprendido com essa aula. Um ótimo recesso para vocês e um grande beijo, meus amores.